E a gente começa o programa falando sobre sinais espalhados pelo corpo. Algumas pessoas têm mais, outras menos. Mas isso é motivo de muitas dúvidas, preocupações. Por exemplo, em que momento eles devem ser retirados? Quando devem ser motivo de preocupação? É o que você descobre agora. Sinais pelo corpo. Normalmente, eles suscitam aí muitas dúvidas. Quando esses sinais são motivos de preocupação, quando são sinais simples, benignos, eles são conhecidos cientificamente como névoos. Sobre isso eu vou conversar com a doutora Rosa Lui, dermatologista. Ela que é expert no assunto, trabalha com isso diariamente, recebe pessoas com essas dúvidas e vamos ajudar os nossos telespectadores, não é isso, doutora? Tudo bem? Que bom tê-la de volta aqui no Check-up. Prazer é meu em estar aqui de volta com você, Natália. Seu programa, como sempre, 10. Valeu, doutora. Para começar, em que momento e quais são as características de um sinal que possa oferecer algum risco à saúde? Na verdade, sinais pelo corpo, em áreas expostas ou não, quase todo mundo tem. O que a gente sempre pede para atentar são 4 coisas: quanto ao tamanho do sinal, coloração, simetria, se ele é homogêneo, se ele tem a cor de mais de uma cor, por exemplo, se ele sangra, se ele dói, se ele causa algum tipo de incômodo, coceira, dor, inflamação. A gente sempre atenta para esses fatos. A gente vê o que o sinal nos apresenta e o que o paciente relata se tem algum incômodo. E também a gente sempre percebe o local que o sinal está instalado. E tem sinais que, embora sejam benignos, estão em locais assim de atrito, de trauma, que mesmo com característica benigna, você indica retirada para evitar possivelmente uma certa transformação, uma certa inflamação, irritação no próprio. Doutora, e quais são as outras situações em que é necessário retirar esse sinal? Como eu disse, uma vez que você vai procurar a ser examinado pelo dermatologista, o médico, ao perceber ao exame de lupa, ou então ao exame um pouco mais profundo, que é a dermatoscopia, na qual você examina o sinal com um microscópio que amplia as características, se o médico encontra sinais que façam a desconfiar ou afirmar que aquele sinal seja perigoso, baseado novamente no critério que nós chamamos de ABCD, assimetria, borda, coloração, diâmetro do sinal. Se o próprio médico já acha que tem sinais que apontam para uma lesão cancerosa ou pré-cancerosa, é indicativo por ordem médica. Quando não tem um sinal que não tem características evidentes, mas que, apesar de uma característica benigna, ele fica no local de trauma, no local de muita exposição ao sol, em local de atrito, ou que a pessoa, mesmo com sinal benigno, ela mexe muito no sinal, é muito palpável, ela sente muito o incômodo dele, a gente indica tirar como precaução. Essa retirada é feita aqui no consultório mesmo? Dependendo do tipo de sinal, você faz em consultório, você tira, às vezes, os sinais simples, com uma simples eletrocoagulação com bisturi elétrico. Muitas vezes a gente tira retirando mesmo, fazendo exerese no caso cirúrgica, na qual você pega o fragmento e manda para a biópsia. Aí sim, você tem a análise completa do tipo do sinal, das características, da profundidade dele, aí você tem exatamente o DNA do sinal. E caso seja um sinal benigno, a pessoa tem a opção de retirar esteticamente, por conta da estética, ou manter esse sinal, não tem problema. Exatamente. Muitas vezes eu digo para o paciente, o principal o motivo que o leva ao médico é saber a natureza do sinal. Muitas vezes você fala, o seu sinal tem característica benigna, não vai ter nenhum problema. E ele fala, não, tu nem também está confortável, não preciso mexer. Às vezes a pessoa vem e nem mostra para nós um sinal que ele julga que seja perigoso, especialmente os sinais de mancha, porque as manchas em si, elas não são assim palpáveis, elas são visíveis, mas não tem exatamente um relevo. Então a gente às vezes indica, olha, essa mancha aqui é bom tirar. Mas doutora, é justo essa que eu nem sinto nada. Por isso que às vezes tem que ser uma mistura. O que o paciente deseja que a gente faça, mas como a gente tem que examinar o corpo inteiro e se deve fazer isso mesmo,
A gente examina todos os sinais que a pessoa tem de preferência, para não deixar escapar. Muitas vezes o que ele me mostra não é o que é importante, é o que eu vai examinar, tem um outro que seja mais importante ainda. Sempre acaba encontrando alguma coisa. É por isso que... De vez em quando. Mas é sempre importante. Pessoas com muitos sinais, com múltiplos sinais, são pessoas que são mais propícias, porque no meio de tantos sinais você pode ter um diferente, às vezes um escondido, um que você não mostra tanto. E sempre também eu indico pessoas que se expõem ao sol, seja por trabalho, seja pelo lazer, que tem sinais que se expõem ao sol. A gente sabe que o sol tanto desencadeia como aumenta os sinais. Então a gente sempre indica, como a gente faz o nosso check-up anual de coração, ginecológico, coisa e tal, eu sempre indico, faça o seu check-up dermatológico, veja pelo menos, se for o caso, uma vez por ano, os seus sinais, seja examinado, seja mapeado, para você saber qual tipo de sinal você tinha ou qual que desenvolveu depois, né? Quais são as outras situações que podem provocar esse aumento do número de sinais? Além do sol, gravidez... Na gravidez, você espera que os sinais aumentem de quantidade e de tamanho. Realmente, as pessoas nem... Inclusive, porque realmente estimula a pigmentação. Gravidez, sol... A hereditariedade tem alguma importância? Tem certas famílias que eles têm muitos sinais assim de um determinado tipo, então realmente é bom você ver. Não quer dizer que sejam ruins, mas sinal que a pessoa tem uma maior propensão a ter sinais. E no caso do sinal maligno, o tratamento é só a retirada ou é necessário fazer algo a mais? Aí você vai depender do tipo de sinal, o tipo de malignidade. Digamos, eu sempre falo que o câncer de pele, quando ele é visível, ele é perceptível, um sinal que muda de cor, um sinal que começa a doer, e você vai, chama atenção fácil. Você pode sangrar, com certeza, pode inflamar. Então, de acordo com o tipo de sinal, basta que você retire e que você tirou toda a lesão. Tem um tipo que é o tipo mais agressivo, que é o melanoma maligno. Esse sim, quando você tem esse diagnóstico, requer um tratamento maior, uma cirurgia mais ampla e eventualmente uma pesquisa. Como a gente faz raio-x de tórax, ultrassom, para ver se não tem algum outro gânglio, outra região afetada também. No caso da gravidez também tem que ter todo um cuidado especial, né? Só retirar se for realmente necessário ou é contraindicada essa retirada durante a gravidez? Dependendo do caso, se for um sinal benigno, um sinal que não tenha e poderia esperar, tudo bem. Às vezes, quando você tem uma possibilidade de um sinal maligno, eventualmente, pelo menos o diagnóstico você deveria tentar fazer. Doutora, as pessoas hoje, elas têm muito essa preocupação com a estética, a retirada estética, ou a maior parte é mesmo com relação à preocupação à saúde? Eu diria meio a meio, porque o pessoal se liga muito na estética. Afinal, se eu posso gerar um sinal que é feio ou é grande, por que não? Mas o que eu gosto de ver, o que eu participo no meu dia a dia, é a preocupação com a saúde. Graças a Deus, o brasileiro já tem essa noção que o sol sem proteção é danoso, que o sol é bom, mas com a proteção, e que sinais que podem um dia causar problema, eles já se fazem a prevenção, vêm ao médico, trazem as crianças, é bacana isso, vem criança, que a mãe pergunta qual o melhor protetor para usar para a escola, ou se a criança é muito clarinha, que tipo de protetor é adequado para ela. É bacana ver que tem essa preocupação com a saúde também. Muito bem, doutora Rosa Lui, esclarecendo as nossas dúvidas sobre sinais pelo corpo. Você tem vários, né? Eu tenho. Inclusive, retirei alguns esses dias. Doutora, muito obrigada pela participação no check-up. Eu creio que a gente esclareceu algumas dúvidas, né? Tem mais alguma coisa importante que eu deixei de te perguntar? Eu acho que você foi bem completa, Natália. Obrigada, um beijo e até a próxima. Se Deus quiser, até a próxima.